Bem, eu quero colocar que a finalidade dessa reunião ampliada, que ela já tem quase o Estatuto de Audiência Pública, é nós refletirmos sobre o estado em que se encontram os museus aqui em Santa Catarina de Florianópolis, os arquivos, né, que vamos destacar, e aí eu vou dar palestras, três problemas mínimos. Né? É o problema da qualificação de profissionais, falta de recursos históricos já e contínuos, falta de apoio institucional e vai embora. Então isso, inclusive, que levou a ponta do iceberg foi a tragédia do incêndio do nosso Museu Nacional, que nos abalou a todos, com um acervo de 200 anos de arquivo, e que, infelizmente, essa memória, grande parte, não é possível mais reparar. Então, com base nisso, a sociedade inteira no Brasil começou a olhar o que está acontecendo nos museus, Estados Museus no Brasil, que já não é de hoje esse problema histórico. Então, eu quero aqui também, por isso que nós estamos aqui nesse momento, reunidos para poder pensar os especialistas na área acadêmica, área institucional, para nós pensarmos, inclusive, mecanismos de ação, né, nessa direção, reforçando as mobilizações nacional que já houve em defesa do Museu Nacional. Aqui houve, pelo menos, 2 manifestações na Alfândega e aqui na Catedral, um movimento do centro acadêmico, um curso de museologia da nossa Universidade Federal, que estão em mobilização permanente em defesa dos museus, e que eu digo, museus é a forma como se expressa, mas é a memória de um povo, quer dizer, da civilização de um povo, principalmente agora, nesses tempos sombrios, que tende a piorar a situação. Nossa categoria de servidores é uma categoria pequena, né, reduzida. A maior parte dos nossos colegas trabalha no Rio de Janeiro, onde está o maior número de museus ligados ao Instituto Brasileiro de Museus. E o outro percentual mais significativo de servidores do IBRAM fica em Brasília, na parte mais central, né, na sede da autarquia. Então, para a gente é muito difícil conseguir ter essa capilaridade, conseguir conversar nos municípios, né, conseguir espalhar esse debate pelos estados. Então, é muito importante essa iniciativa. Eu queria agradecer muito essa oportunidade da gente conversar um pouco sobre o que a gente faz, né, e por que essa medida provisória de 150 é um perigo, né, para os museus e para o patrimônio histórico e museológico nacional. Bom, primeiro para esclarecer um pouco, porque muita gente, uma das nossas grandes dificuldades em relação à MP, além de que ela está acontecendo no apagar das luzes do governo Temer, né, que também torna difícil a gente fazer um debate, é o fato de que muita gente nem sabe o que é o IBRAM. As pessoas não... Tirando aqui, está todo mundo aqui da área, mas a grande maioria das pessoas nunca ouviu falar do IBRAM. Eu tenho parentes até hoje que me perguntam como é que está lá no IFAM. Eu digo, lá no IFAM tá bom, tá legal, mas lá no IBRAM também. Porque as pessoas ainda acham que os museus federais ficam ligados ao IFAM. Isso aqueles que têm um pouco de noção da administração pública brasileira. A maioria das pessoas nem faz ideia, nem de IFAM, nem de IBRAM, né? Bom, então o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, era uma autarquia criada a partir da publicação do Estatuto de Museus, e a Lei 11.940. O IBRAM, ele surgiu de uma demanda do setor museal, né, dos profissionais de museologia, dos profissionais de outras áreas que atuam nos museus, na esteira daquelas grandes conferências nacionais de cultura, que reuniu gente nos pequenos municípios, nos estados e também nas conferências nacionais mesmo, para discutir política cultural. Então o setor de museus se organizou e acabou conseguindo, por pressão da área, a criação, a publicação do Estatuto de Museus e a criação do IBRAM. Então a gente encara a existência do Instituto Brasileiro de Museus como uma vitória, um avanço, um passo adiante para o setor museal. O IBRAM, ele é responsável pela gestão e a aplicação e o acompanhamento da Política Nacional de Museus. O que isso significa? De uma forma bem rápida, porque a gente tem pouco tempo aqui. A Política Nacional de Museus, ela trabalha tanto a parte de normatização, né, a
a obrigatoriedade aos museus, por exemplo, de construírem documentos como o plano museológico, como os regimentos internos dos museus. Ele dá suporte à criação de uma política de segurança para os museus. Nós também conseguimos, no âmbito da Política Nacional de Museus, recentemente lançar a Política Nacional de Educação Museal, que são diretrizes, são documentos que servem para orientar a ação e o trabalho dos profissionais de museus. E também no caso da PNEM, que é a Política Nacional de Educação Museal, ela serve como uma ponte entre o setor de museus e os educadores que fazem o seu trabalho nas escolas. Por quê? A gente, como está dito no Estatuto de Museus, museu é também uma instituição educativa. A parte de educação, ela é intrínseca à existência do museu. A educação acontece na escola, acontece na aula de matemática, na aula de química, na aula de português, na aula de história, mas ela também acontece no espaço museal. Então o IBRAM, desde que ele existe, ele tem uma preocupação muito forte nesse estabelecimento desse vínculo entre museus e escolas, museus e universidades, museus e o setor do patrimônio histórico, por exemplo, arquitetônico ou arqueológico, que é cuidado principalmente pelo IPHAN. Bom, além da normatização e da construção dessas políticas, o IBRAM ele atua como um órgão fomentador, ou seja, ele faz editais para, por exemplo, modernização de museus, aquisição de equipamentos, realização de melhorias na parte de segurança, como compra de câmeras ou contratação de algum tipo de serviço específico. O IBRAM realiza uma parte de articulação internacional da área de museus, né? Existe o ICOM, que é uma entidade dos profissionais de museus, mas o IBRAM ele faz essa parte governamental, conversa com as esferas que cuidam de museus de patrimônio dos outros países, no intuito da gente trocar ideias e fortalecer o campo. Além disso, o IBRAM participa como órgão fomentador das iniciativas dos editais da Liber Museus, por exemplo, de prêmios para os museus, prêmios por educação, por iniciativas de inovação. Tem presença na comunidade dos países de língua portuguesa, na Unesco. E dentro da área de fomento, o IBRAM teve por muito tempo, deixou de existir nesse governo pós-golpe de Estado em 2016, o programa Pontos de Memória, que, inspirado no programa Pontos de Cultura, era um programa que fomentava a formação de museus comunitários, né? Museus que partiam das comunidades ou de de um município ou de uma pequena localidade, e o IBRAM fazia editais para premiar essas iniciativas de formação de museus comunitários, e com essa verba do programa Pontos de Memória, a gente conseguiu estabelecer algumas iniciativas de uma maneira bem bacana, com oficinas, com profissionais atuando nessas comunidades. A gente tem vários exemplos, mas eu acho que vou pular que já estou quase nos meus 10 minutos. Bom, não, ainda falta 3 minutos e meio. 3 minutos e meio, vamos correr. Bom, os museus ligados ao IBRAM, que é o caso do museu que eu trabalho, que é o Museu Victor Meirelles, tem também aqui o Anderson, o Rafael, a Ana, a Cláudia, que estão aqui presentes, e outros servidores que não puderam comparecer. O que faz um museu público, além, pertencente ao IBRAM? Além da gente trabalhar na aplicação da Política Nacional de Museus como técnicos, nós, como servidores dos museus, a gente também presta suporte e participa das atividades do Sistema Estadual de Museus, do Sistema Municipal. Nós também temos o cuidado com os acervos. Os acervos que estão dentro dos museus do IBRAM são acervos de interesse nacional, são acervos tombados, são acervos que são considerados de uma importância bastante significativa, por isso são acervos tombados. Nós temos museus históricos, museus de arte, já tivemos um museu de ciência que passou para ciência e tecnologia, e a gente também faz, por exemplo, um dos museus do IBRAM é o conjunto de museus Castro Maia, que fica no Rio de Janeiro, que surgiu de uma maneira bem engraçada, engraçada não, triste, porém ela é boa para exemplificar, porque eu vou chegar agora na medida provisória. Os museus Castro Maia eram uma fundação privada, que geria uma quantidade enorme de obras de arte de valor inestimável. A fundação abandonou os museus. Os imóveis começaram a entrar em decadência e o acervo começou a ficar ameaçado. O que o governo brasileiro fez? Desapropriou as propriedades, tombou os acervos e tornou
Castro Maia um museu ligado ao Instituto Brasileiro de Museus. Então, hoje, os Museus Castro Maia contam com uma equipe de técnicos concursados que cuidam do acervo, fazem a ação educativa, fazem pesquisa com esses acervos, enfim, recebem a comunidade, tudo que os museus costumam fazer, seja da esfera federal, estadual ou municipal. Bom, para fechar, a medida provisória 850, que cria a Agência Brasileira de Museus, o que ela faz? Ela extingue o Instituto Brasileiro de Museus e, portanto, ela retira toda a estrutura voltada a cuidar da política nacional de museus e a concentra num pequeno staff, que vai ser o Conselho da Agência Brasileira de Museus, que são pessoas que não vão ter dedicação exclusiva à ABRAM, são consultores, são pessoas que são de outras instituições, para gerir uma agência que vai fazer o quê? Ela vai autorizar fundações de direito privado a administrar verba pública para cuidar dos museus, do conjunto dos museus do IBRAM. O que acontece com os acervos? Segundo a medida provisória, o acervo passa para a União. Todo mundo sabe que a União é um gigante, né? Então, quando uma coisa pertence a algo muito gigante, ela não pertence a ninguém. Quem será responsável pela gestão desses acervos? Nós que somos servidores não temos certeza do nosso destino. A medida provisória ela estabelece que nós podemos ficar 5 anos sob as ordens da mantenedora que assumiu os museus, aqueles de nós que trabalham nos museus. Os que trabalham na sede, alguns ficariam na estrutura da agência e os outros voltariam para o Ministério da Cultura. Só que agora o Ministério da Cultura também vai ser fundido com outros ministérios. Então a gente também não sabe. E a MP diz mais. Ela diz que daqui a 5 anos, nós que somos servidores públicos, regidos pela 8.112, podemos optar por nos tornarmos trabalhadores regidos pela CLT. Então, você faz um concurso público, entra na administração pública, cumpre seu estágio probatório e, de repente, vem uma medida provisória que te dá a opção de se tornar um trabalhador regido pela CLT e ser demitido a qualquer momento, porque a mantenedora não é obrigada a ficar com a gente daqui a 5 anos, né? Então, a gente tem essa lacuna na MP que, por todo o problema que é para os acervos, que eu já expliquei, também tem essa questão bem específica da nossa categoria de servidores. Nós somos muito poucos, nós não conseguimos parar a ponte ou parar o trânsito no Rio de Janeiro, e a gente precisa muito da solidariedade de todo mundo que é ligado à área de museus e que compreende a importância do nosso trabalho. E eu fecho aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade de vir aqui. A gente está à disposição também para falar do nosso trabalho, para mostrar os documentos. A gente trouxe um materialzinho, está com o Anderson aqui, quem ainda não tem, que explica o que é o IBRAM, o que é a medida provisória. E é isso, obrigada. Vou tentar trazer uma contribuição do meu local de atuação, né? Eu sou atualmente coordenadora do curso de Museologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Esse curso, ele existe porque existiu uma política nacional de museus, que atualmente está sendo desmontada. Não só o nosso curso existe como fruto dessa política nacional de museus, mas toda a expansão do campo da museologia a nível nacional é consequência dessa política. Quando a política começou a ser discutida em 2003 e foi lançada oficialmente em 2004, a gente tinha no Brasil 2 cursos de museologia. Então, a museologia, ela, em 10 anos, ela avançou em grandes proporções. E um dos eixos da política era exatamente colocar profissionais qualificados no mercado. E o princípio dessa qualificação era de entender que colocar profissionais no mercado, pensando na museologia, não podia ser de uma forma técnica, né, de uma forma tecnicista, colocando mão de obra não qualificada. Então, era importante, dentro da lógica dessa política que foi amplamente discutida, acho importante destacar isso, né, que a Rita também colocou. A Política Nacional de Museus ela foi amplamente discutida, né, dentro da Museologia Nacional. Uma das primeiras coisas que foi implementada depois da política foi o Sistema Brasileiro de Museus, exatamente para que houvesse uma ressonância nos estados e que houvessem os fóruns, né, para que a comunidade museológica pudesse discutir. E a criação de cursos de graduação em museologia vem atender a essa demanda, né? Naquele momento a gente entendia que num país continental como o Brasil, 2 cursos de museologia não atendia nem a demanda de um estado,
que sai de uma nação, né, e que era importante que a gente formasse novos museólogos para atuar não só nos museus, né? É importante também dizer isso. Quando a gente está falando sobre a SMP, a gente não está falando do desmonte... Maravilhosa essa faixa. A gente não está falando do desmonte de museus apenas. E é importante a gente ter clareza quando a gente pontua isso, né? Quando a gente está falando sobre a SMP, a gente está falando do desmonte do campo da cultura. A gente está falando da museologia, né? A museologia ela não acontece só em museus. A gente brinca muito lá no curso com os alunos dizendo que a medicina não acontece só no hospital, né? Tem um monte de médico fora do hospital, tem um monte de museólogo fora dos museus, fazendo a museologia acontecer. O mais grave da SMP, que desarticula toda essa política nacional de museus, que pensou várias diretrizes, né, para o campo da museologia, é que coloca em risco algo que a gente vem construindo há pouco tempo, mas que já era muito substancial, né? Acho que os cursos de museologia eles vêm nesse ensejo de uma construção bastante dialógica do campo e todo mundo fica ameaçado, né, diante de um MP como essa. Acho que é importante a gente pontuar que essa MP ela vem dentro desses pacotes, né, do governo de desmonte, e é um ataque direto aos direitos, né? Quando a gente está falando, a Rita fala sobre ter solidariedade, né, porque nós somos ainda um campo pequeno, a gente acredita que daqui a algum tempo a museologia vai ser muito maior do que a gente é hoje, mas é importante a gente entender que essa solidariedade se dá sobre o direito de todo mundo, né? Ter acesso à cultura é um direito de todos, poder ter acesso a esses acervos é um direito de todos, né? Essa reunião ela vem muito do fruto da mobilização que a museologia fez nessa cidade, né? Quando a gente foi para as ruas, muita gente não sabia o que era museologia, muita gente não sabia que o nosso curso existia, e muito dos diálogos que nós fazíamos e que os nossos alunos protagonizaram partia nesse sentido, de fazer com que as pessoas entendessem o que elas têm a ver com museologia, né? Muita gente fala matemática é essencial, e a gente falava, é essencial, mas se ninguém tivesse registrado isso, vocês não saberiam, né? Ninguém saberia matemática, né? Se a gente não tivesse lugares de memória, espaços de registro, grandes coisas teriam sido perdidas. E é isso que está sendo colocado em jogo agora, né? É muito triste a gente ver o momento político que a gente está passando e tantas falas equivocadas na rua, né? Isso faz parte de um processo de apagamento de memória. As pessoas falam, mas você não viveu a ditadura militar, mas a gente também não viveu a Grécia Antiga. E a gente tem um monte de acervo da Grécia Antiga, para começar a pensar várias políticas e várias sociedades, né? Então, eu acho que essa solidariedade que a Rita fala com muita propriedade, que eu quero corroborar aqui, vem no sentido de que todo mundo entenda que a museologia tem a ver com todos vocês, né? Ninguém aqui construiu o seu próprio campo, a medicina não surgiu sozinha, né? Os museus eles foram historicamente campos de construção do conhecimento muito antes das universidades, inclusive no Brasil. Os primeiros campos de produção científica no Brasil são os museus, e é por isso que o incêndio do Museu Nacional é um incêndio que afeta a todos nós, né? A gente não perdeu acervo, a gente perdeu produção de conhecimento de 200 anos de pesquisa. E isso é irrecuperável, e isso tem a ver com todos nós. Isso não tem a ver com o fato dos seus filhos não poderem mais ver múmias, né? Porque quem for privilegiado pode levar os filhos no Metropolitan em Nova York, vocês vão ver até uma pirâmide inteira lá. Não tem a ver com poder ver ou não ver uma múmia, né? Tem a ver com a gente poder pesquisar sobre a nossa própria sociedade, sobre os nossos ecossistemas ao longo de 200 anos. E essas são as perdas irreparáveis. E é por isso que a museologia hoje está de luto, e é por isso que a SMP ela é uma grande maldade com toda a população. Porque não somos nós da museologia apenas que vamos perder. É claro que para a gente é muito grave, né, que toda a nossa construção ao longo da década de 2000 esteja sendo desmontada de maneira tão desrespeitosa, né? A Abram ela é um grande desrespeito com o campo dos museus, com os profissionais dos museus e com um trabalho heróico que se faz, né? Quem trabalha em museu hoje no Brasil faz um trabalho heróico. Os museus hoje no Brasil não têm dinheiro para pagar conta de luz, conta de água, né? O fato desses acervos estarem preservados passa muito pela boa vontade e pelo pioneirismo das equipes de museus, né? Profissionais de museus são todos os profissionais que atuam nos museus, né? A gente não está falando de museólogos, historiadores, a gente está falando da equipe da limpeza, da segurança, dos estagiários. Esses acervos eles só existem
porque existem essas pessoas dentro dos museus fazendo com que eles sejam preservados. Mas essa MP, ela vem atacar todos nós, ela vem atacar todos os nossos direitos sobre ter alguma possibilidade crítica de memória, de construção de conhecimento e de produção de pesquisa hoje no Brasil. A gente não faz pesquisa de maneira qualitativa sem os museus, sem as bibliotecas e sem os arquivos, né? É importante a gente entender isso, que ninguém acorda um belo dia e constrói uma grande teoria matemática, né, ou grandes teorias da biologia. Não é assim que o campo do conhecimento científico avança, né? É muito importante a gente entender que esse ataque, ele é um ataque frontal, ele é um ataque direto e ele é um ataque a todos, né? Perder não só os museus, é perder muito. É importante a gente pensar que a Lei 11.904, ela começa seu artigo dizendo que é museu, né? E aí depois ela tem um parágrafo único que diz que essa lei, ela se aplica e reconhece também os processos museológicos. É por isso que essa lei ela é tão cara para nós, né? Durante muitos anos no Brasil, os museus não tiveram políticas próprias, o que por si só já era lamentável, mas a gente está falando sobre a população ter autonomia de entender os seus acervos, os seus patrimônios e fazer autogestão sobre isso, né? Hoje no Brasil a gente tem uma rede de museologia social e museus indígenas. Isso é incrível, né? Que grupos indígenas estejam se organizando para autogerir os seus próprios acervos, para pensar sobre os seus próprios patrimônios, né? Hoje no Brasil a gente tem uma rede muito articulada de memória social, né? De museologia social. Isso é incrível. O último edital de museologia social conseguiu distribuir R$500 mil em recursos, mesmo num período de crise. Isso quer dizer o quê? Que muitos grupos sociais têm se organizado e têm feito seus museus, né? Gente, isso é tão importante, entender que a população tem vontade de memória, que as pessoas querem os museus, né? Quando chega uma MP como essa, o governo está praticamente dizendo pra gente que o museu não é importante, que ninguém se importa. E aí quando você vai numa aldeia e vê um museu sendo construído pelo próprio grupo, entende? Eles não estão pedindo ajuda de museólogos, de historiadores, eles estão construindo seus próprios museus e estão fazendo a autogestão desses acervos. Isso é vontade de memória, né? E isso é mostrar que uma MP como essa ela não se aplica, não é isso que está acontecendo na nossa sociedade. As pessoas querem museus, querem memória e querem articular os seus próprios patrimônios, e não importa se a gente acha isso bom ou ruim. Isso por si só já é excepcional. Hoje no Brasil a gente tem projetos pioneiros no campo da museologia social, né? A gente tem o Museu da Maré, que articula, né, o maior espaço de mobilidade urbana do Rio de Janeiro, né? A gente tem os museus indígenas, a gente tem museus ligados a terreiros na Bahia praticamente inteira, né? A gente tem muitos processos de memória que estão acontecendo e que são respaldados por essa lei, são reconhecidos por essa lei, e por isso ela é tão importante, né? Porque dentro dela estão contemplados os museus e todos esses processos museológicos. E esse é o grande desmonte do nosso campo. Eu queria encerrar minha fala só reafirmando o nosso compromisso de que a gente não vai aceitar essa MP sem luta, né? A museologia é um campo muito pequeno, mas a gente faz muito barulho. E a gente conta com todos vocês nesse furdunço. Obrigada. É um curso que ele está sucateado e minha fala vai ser assim, mais no sentido do que toca os alunos, né, dentro do curso. É muito triste ver a maioria dos meus colegas procurando bolsas, procurando estágios fora da nossa área. A gente quer ter oportunidade dentro da nossa área, né, dentro desses espaços dos museus. Nesse sentido, eu agradeço muito esse espaço que a gente tem aqui, né, o professor Lino, que se dispôs, que estava com a gente durante a nossa mobilização, né, a gente teve um período de paralisação do curso depois do incêndio do Museu Nacional, ficamos quase um mês parado, e por mais que a gente estivesse paralisado, foi um período assim, de intensa atividade dentro do nosso curso. A gente saiu da UFSC, a gente veio para o centro, a gente fez assembleia, a gente fez atos aqui, e esse espaço aqui é resultado dessa mobilização que a gente construiu, né. Então, eu não acho que eu vou me alongar os 10 minutos, é principalmente isso, assim. Eu, como estudante da segunda fase, eu não tenho ainda uma carga de conhecimento muito grande sobre isso, né. Eu mal comecei a estudar Política Nacional de Museus, já estou vendo ela sendo acabada, né. Então, isso é muito difícil ainda.
a gente não sabe o que vem por aí, né? A gente só sabe que o que está aqui é a gente se mobilizando, a gente lutando. Como a Tainá disse, a gente não pode aceitar isso calado. A gente já está aqui construindo essa luta desde setembro, né? Então, durante a nossa mobilização ainda veio mais esse ataque da extinção de Bran, né? A criação da Bran. E que bom que a gente está aqui, porque eu acho que só a gente fazendo esses diálogos, né? Escutando os outros, que a gente vai conseguir tirar alguma coisa concreta, né? Então, eu espero que a gente tire aqui encaminhamentos, né, concretos. A gente quer construir um diálogo maior da universidade com os museus, a gente quer se colocar dentro desses espaços, a gente sabe que isso é muito necessário, porque a gente não fica 4 anos dentro de uma universidade para ir fazer um estágio de administração dentro da UFSC. A gente quer trabalhar com as comunidades, a gente quer trabalhar com esses museus. Nesse sentido é que eu faço o meu apelo aqui, né, que a gente crie uma rede concreta de conexões, né, entre os alunos, entre os estudantes e esses espaços museológicos que a gente tem pela cidade. Obrigada. Boa tarde. Já cumprimentei a mesa. Tem alguém de axé na plateia? Pensa mãe, pensa Odan, pensa Ked, que é o nosso cumprimento. Eu sou Yalorixá do Candomblé de Queto, sou arquivista e também cientista da religião. A gente veio aqui conversar sobre o nosso patrimônio, né, o patrimônio sacro afro-religioso, que é o que o meu grupo discute, o Grupo Andoia, e eu também sou autora da Cartilha de Conservação e Preservação de Acervos Documentais de Terreiros. Vou passar aí para vocês. É uma linguagem mais para adeptos de terreiros e alorixás, babalorixás, porque pensar patrimônio sacro afro-brasileiro, para nós realmente é um desafio, que sabemos que somos múltiplos, que somos diversos, e que somos também protagonistas da cultura e da cultura sacra religiosa desse Brasil. Os descendentes de negros, os babalorixás e alorixás, são protagonistas muito da nossa cultura. E acompanhando a fala da Tainá, nós também não temos muita visibilidade nos museus. Pensar patrimônio sacro afro-brasileiro é uma utopia, pode ser uma utopia hoje. Mas nos terreiros nós temos fontes riquíssimas, guardados, registros, que as nossas mais velhas fizeram e dão conta, sim, do seu trabalho. A nossa cartilha, ela vem para despertar os nossos adeptos e as pessoas que gostam da religião afro-brasileira, candomblé, umbanda e suas derivações, a saber guardar um pouco mais esse patrimônio. E também como uma forma de a gente expressar e ocupar esse nosso lugar, dizendo que nós temos patrimônio e que fizemos parte da história desse Brasil como protagonistas, como pessoas que agem e fazem e estendem uma pedagogia de uma maneira diferente. Porque somos um pouco diferentes, nós temos uma identidade, hoje ser do candomblé realmente uma identidade. Eu quero aproveitar o momento, tem um tempinho? Eu quero aproveitar, sim, eu sou um pouquinho rápida. Eu quero aproveitar o momento e fazer uma denúncia também, que ontem teve uma depredação da imagem de Iemanjá no Ribeirão da Ilha. Ela já foi depredada em alguns momentos, mas talvez por conta dessa onda de ódio e violência que a nossa sociedade está seguindo, né? Pode ser. Então, assim, eu proponho, não sei se é viável, vereador, que essa imagem seja um patrimônio material e imaterial, ela acho que encaixa nos dois sentidos do município. Assim a gente consegue salvaguardar, consegue também cobrar do poder público uma manutenção e segurança, quem sabe? Porque é uma imagem muito bonita e Iemanjá é um orixá bastante contemplado no Rio. E no mar também, né? Principalmente. Eu ia falar do Rio de Janeiro, mas não vou me estender, por isso que eu fiz essa fala. Então, se o senhor conseguir falar alguma coisa, a gente está junto e depois a gente até pode conversar sobre isso. Sobre essa AMP dos museus,
ela é extremamente legítima, eu não fiz parte, essa é uma das primeiras reuniões que eu participo, mas Tainá, você pediu ajuda no que a gente puder ajudar, nós das comunidades de religião matriz africana, a gente também pode dar uma mão. A gente tem um movimento aí comunitário, né, favorável, assim, essa inserção do nosso patrimônio junto aos museus, junto às comunidades, entendeu? Se você quiser nossa ajuda, nós estamos lá, tá? O terreiro sempre foi ressignificação dos valores culturais africanos e não é assim, não é por a museologia, a arqueologia, a biblioteconomia ser uma ciência ocidental que nós não fizemos parte dela, tá bom? Então, assim, no momento o que eu posso é estender a mão, lhe ajudar você também, e a gente fazer alguma mobilização. Se precisar de nós de axé, a gente está lá. E é isso. Eu sou Yalorixá, peço que Iemanjá, meu orixá, harmonize todas as cabeças nesse momento que realmente vamos passar por alguns momentos sombrios, mas quero fazer um apelo a todos. Desculpa, não é um momento político, sim, não, mas eu sou religiosa. Eu acredito que o momento é de pacificação e a gente tentar entender esses outros que tiveram uma opinião um pouquinho discordada e diferente, tentar resgatá-los e mostrar o caminho da pacificação, do amor e também da valorização das nossas memórias, que é o que o museu, a museologia, a arqueologia, até a biblioteconomia também trata. Tá? Axé para todos. Alô, já dá? Primeiro, uma boa tarde a todos e a todas. Agradeço imensamente ao professor Lino, nosso vereador, Lino Pérez, que sugeriu, que chamou para essa reunião aqui na Câmara de Vereadores para que pudéssemos discutir um pouco mais e trazer alguns elementos, hoje no caso do município de Florianópolis, acerca da nossa situação, né, quanto patrimônio material e, no caso também, sobre algumas questões que a gente vem executando e ampliando de serviços no município de Florianópolis. Para quem não sabe, nós temos um plano municipal de cultura, começamos por aí, né? E é necessário que a gente, dentro desse plano municipal de política cultural, possa, num tempo cronológico, pensar nas políticas públicas do município. E nesse plano nós temos uma setorial de patrimônio, no qual temos aqui a Silvia, que participa e colabora e muito para o funcionamento dessa área do patrimônio, né? No município de Florianópolis, nós só temos um museu da cidade, no caso, vinculado à Prefeitura de Florianópolis, que é o Museu da Cidade, que recentemente foi restaurado e entregue ao SESC para que pudesse fazer a gestão, né? Nesse momento, o SESC está fazendo todo o projeto de visitação, né? Projeto museológico. Temos uma comissão que acompanha esse projeto, então em breve teremos um museu totalmente equipado, restaurado e que na primeira vez tem a sua prevenção contra o incêndio, uma preocupação que agora muito mais com a questão da catástrofe que aconteceu com o museu no Rio de Janeiro, a gente tem que ter cada vez mais esse cuidado de preservação dos nossos patrimônios. Em relação aos outros equipamentos culturais, que não são museus, mas são espaços, patrimônios do nosso município de Florianópolis, nós temos a nossa Casa da Memória, que funciona aqui na Rua Padre Miguelinho, que também, de alguma forma, funciona com pesquisas, com memória. Temos um acervo grande do nosso zininho, de 1.200 fitas de rolo recentemente digitalizada, além de outros acervos da memória da cidade. A
Casa da Memória, recentemente, também preocupados, e não só de agora, mas já anteriormente, nós temos 2 projetos inscritos por edital público, um através do Fundo de Direitos Difusos, né, lá da Justiça, e o outro também que é de Fundos de Belas Artes, do Ministério Público. Então, os 2 projetos já estão inscritos e temos aí uma grande possibilidade de aporte para restauro da Casa da Memória. Já o Teatro da Ubro e o Casarão Bento Silvério, nós já estamos, no caso do Casarão Bento Silvério, com o levantamento de orçamento dele, atualização nós estamos fazendo também do projeto, porque era um projeto de 2011, e no caso, atualmente, nós temos todas as questões de acessibilidade e de prerrogativas que são exigidas e necessárias dentro de um novo projeto de acessibilidade, né? Além disso, também estamos executando um projeto para restauro da obra do Casa da Ubro, também autorizado pelo nosso prefeito Jean Loureiro, para que em breve também a gente possa, já está em funcionamento, mas para que a gente possa qualificar os serviços naquele espaço. Lembrando também que no campo do acesso, para quem não sabe, a gente tem algumas políticas de educação patrimonial. Nós temos um projeto chamado Conexões com Arte, que é um projeto de visitação às nossas galerias, tanto do mercado público, como aqui da Galeria Viquete, na esquina da Praça 15. Temos também a visitação na nossa Casa da Memória, e não só de alunos e grupos, mas também muito de pesquisadores, né? Então, nós temos sim um projeto de educação patrimonial, de visitação e compreensão do funcionamento desse espaço, desses equipamentos. Lembrando também que hoje, nesse nosso plano municipal de cultura, requer um quadro próprio. E atualmente a gente funciona com uma equipe que também é uma equipe técnica, profissional, mas que não é efetiva. E nesse momento o prefeito de Florianópolis já anunciou um concurso público para que tenhamos um quadro próprio da Fundação Franklin Cascais. E nesse concurso nós já incluímos o que já está previsto pela lei, né, de quadro de funcionários, contratações e concurso público para historiador, antropólogo, bibliotecário, administrativo, técnicos em atividades culturais, entre outros. Não temos ainda no quadro a função de museólogo e profissionais na área do arquivo, como também técnico de som e luz, apesar de termos um funcionário de som e luz. E já temos a autorização também de em breve chegar na Câmara de Vereadores um projeto-lei para criar esses cargos dentro da Fundação Franklin Cascais, para que a gente possa qualificar ainda mais os nossos serviços na Prefeitura Municipal. Além disso, é claro que a gente tem recebido, né, obviamente, sempre questionamentos do Ministério Público, temos respondidos constantemente, mas que também a gente tem nos esforçado e encaminhado, e também numa agenda positiva, querendo, dentro de um cronograma, fazer aquilo que a gente se compromete nesse Plano Municipal de Cultura. Muito obrigada. Mas eu queria apontar uma questão que nós temos para os museus, a questão das condições físicas, as questões econômicas
e nós temos as questões profissionais. E eu gostaria de me voltar na questão da expertise profissional. Eu penso que aí nós temos 3 grandes, vamos dizer, grupos, e que às vezes dentro se fala em museu, então só se pensa em museólogo, mas na verdade eu penso que tem igual importância os conservadores que cuidam do acervo e os arquitetos, engenheiros, especialistas afim, que cuidam das instalações. Né? Então eu acho que isso tem que correr junto. Ninguém é mais ou menos que o outro. Então eu gostaria de pontuar isso muito claro, porque às vezes na museologia isso está sendo muito mal entendido e museólogos tomando o lugar dos conservadores, tá? E restauradores. Então eu acho que isso é uma coisa muito séria e que eu até peço a você que está na área da educação que, assim, que chame a atenção para isso, né? Porque realmente eu trabalhei junto com uma profissional maravilhosa, que é a Maria Nilda Nunes, e realmente com ela eu aprendi assim, a dimensão do que é o saber do conservador e restaurador de bens móveis, que é uma coisa impressionante, é de muita expertise e realmente não tem como isso passar em branco. Eu me lembro de uma grande discussão que tivemos aqui com um engenheiro. Nós descobrimos um canhão que estava enterrado embaixo da terra e o engenheiro dizia que era especialista em metal e que conseguia dar conta, e a nossa conservadora dizia não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim. Então, nós temos que reforçar realmente essa questão, inclusive está sendo muito, vamos dizer, muito desmerecida, inclusive nas políticas nacionais, inclusive nas políticas do IBRAM também, de uma certa forma. Bom, essa é outra questão. Então, eu penso que o museólogo é o grande responsável pelo gerenciamento, é o grande responsável para que esse equipamento funcione, né? Tanto acervo, que faz vamos dizer, essa articulação dos acervos e das instalações, e claro, de toda a expografia, de toda a educação fundamental, e temos que aí ter os acervos que tem que ter uma manutenção e conservação constante, e sob cuidados dos especialistas, e a questão de ter profissionais que realmente entendam dessa questão de ambientação, climatização, a questão dos riscos, a questão da segurança, a questão da umidade, a questão do incêndio. Bom, aí tem assim, uma série de questões muito técnicas que também têm que ser cuidadas. Eu acho que eu fecho por aí, eu acho que era isso que eu tinha que dizer. Eu quero falar aqui do lugar de membro constituinte do eixo 3 da Política Nacional de Museus, que foi um eixo que se dedicou à construção de um pensamento em educação dentro da Política Nacional de Museus, notadamente na perspectiva da formação e capacitação, que era essa a proposta desse eixo 3, capitaneado pela professora doutora Maria Célia Teixeira Moura Santos. Então, eu queria chamar a atenção para uma dimensão importantíssima nessa discussão da Política Nacional de Museus, que é a educação museal. Então, o fim do IBRAM significa o fim de uma perspectiva de política nacional de educação museal. Significa o fim do compromisso dos espaços de memória e do próprio poder público com a garantia da educação nesses espaços. E dentro dessa perspectiva, eu queria chamar a atenção para a presença do museólogo, né, como direito das instituições. Eu queria que a gente pensasse no museólogo como um direito que as instituições de memória, não só museus, né, pudessem lançar mão e pudessem garantir, inclusive, a perspectiva do direito ao uso social da memória. E, professor Lino, eu quero parabenizar pela iniciativa. Eu me sinto representado, né, por um parlamentar negro e educador que não abandona o seu lugar de militância e de luta, e pedir a ti, Lino, que seja o nosso parceiro também no incentivo para que a Comissão de Educação e Cultura da Câmara incentive as instituições parceiras a criarem espaços de estágio para os estudantes de museologia. A gente tem muitas instituições aqui que sequer pensam na perspectiva de estágio
para estudantes de museologia. Isso é um desrespeito à memória do Estado de Santa Catarina. Isso é um desrespeito ao direito de memória do povo de Santa Catarina. Então eu queria contar com sua colaboração nesse sentido. Muito obrigado.